Estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco e hoje a gente fala exatamente a gente faz uma análise do que foi o primeiro turno das eleições para prefeito. Nossos convidados são a cientista política Priscila Lapa e o cientista político Juliano Domingues. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos, também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM 820 kHz. A gente pode começar falando sobre esses números aí que trouxeram João Campos e Marília Reis para o segundo turno. O João Campos com 29,1% e Marília com 27,95%. São números, inclusive, muito próximos, diferente até do que previram as pesquisas no primeiro turno. Então, Juliano Domingos, qual a sua análise inicial? A análise que a gente pode fazer, em primeiro lugar, olá a todos, a todas, espero que todos estejam bem, com saúde e segurança. A análise que a gente pode fazer, eu sugiro que a gente faça uma análise a partir de um esquema analítico composto por dois, do que a gente chama de sistema de crenças e valores que ajudam a gente a entender o comportamento do eleitor. De um lado, a gente tinha duas candidaturas que são classificadas como de direita ou centro-direita, né, que seriam guiadas por um sistema de crenças e valores associados ao lavajatismo e ao bolsonarismo. E, do outro lado, a gente encontra duas candidaturas guiadas por um sistema de crenças e valores associados ou ao lulismo e ou ao anti-lavajatismo, ou seja, seriam candidaturas de esquerda, centro-esquerda. O que a gente observou nesse primeiro turno foi um embate, primeiro, entre cada um desses dois subcampos, interno, né? Então, a gente observou ali, a partir justamente de uma campanha, uma propaganda negativa muito competente por parte da campanha de Mendonça, principalmente contra a candidata Patrícia, que era quem o ameaçava mais, foi eficiente, fez com que Mendonça então tivesse um percentual maior. E do outro lado a gente observou um embate menos intenso, vai ser intenso agora no segundo turno em função das circunstâncias, entre a candidatura de Marília Reis e de João Campos. O que a gente observou ao longo desse primeiro turno foi um processo de ascensão, né, da candidatura de Marília Reis, enquanto João Campos se mantinha estável, agora observando mais especificamente essas duas candidaturas, né, da esquerda, da centro-esquerda, e uma ascensão de Marília Reis, principalmente a partir do momento em que ela assume a cor vermelha, os símbolos associados ao PT e a liderança do presidente Lula, o que fez com que, então, ela se aproximasse mais de João Campos e fragilizasse um pouco a candidatura de João Campos. Então, a gente observa uma distância, como você bem citou, Valdir, muito próxima, o que vai fazer com que a disputa do segundo turno seja bastante intensa. Então, Priscila, a sua análise inicial. Eu concordo com a colocação de Juliano, eu acrescentaria apenas essa questão temática, né? Essa questão do tema da mudança, como é que ele se configurou nesse desenho da eleição. A gente teve claramente vários candidatos, foi uma eleição com muitas candidaturas, né? Efetivamente competitivas, foram 4, mas todas elas muito voltadas para a perspectiva de uma mudança, exceto a candidatura de João Campos, né, que representava as forças políticas do PSB estabelecidas no Estado, e ainda que ele não tenha, né, tentado trazer, né, justamente em razão do desgaste da avaliação tanto do governador Paulo Câmara como do prefeito Geraldo Júlio, ele tentou mostrar uma certa independência, sendo um candidato que estaria dando continuidade àquilo que funcionou na cidade, mas com as suas próprias características pessoais, com a sua personalidade, a sua liderança. E aí ele, obviamente, defendia a continuidade, né, mas os outros todos defendiam que o eleitor desejava mudança e tentaram representar, simbolizar essa mudança. Acontece que os dois outros candidatos, Mendonça e a delegada Patrícia, eles representavam, além de uma mudança programática, seria uma mudança ideológica também, uma inclinação, né, como aconteceu no Brasil em 2018, de um certo conservadorismo, né, do ponto de vista das ideias, dos valores políticos, né, e um direitismo, né, digamos, uma orientação mais à direita, do ponto de vista da orientação política propriamente dita. Então, a candidata Marília Reis, o tempo inteiro, se apresentou como uma candidata de mudança, só que agora falando, dialogando mais fortemente com o eleitorado mais identificado com o centro-esquerda. E aí configurou, né, para esse resultado. Mas a temática da eleição foi a tentativa de mudança, né, a perspectiva de explorar esse desejo de mudança do eleitor, inclusive na renovação das figuras. Né? Ali a gente tinha apenas um candidato mais representado como veterano, que era o candidato Mendonça Filho, que mostrava a sua experiência e tentava trazer o atributo da experiência como sendo decisivo para a escolha do eleitor, para gerar o sentimento de confiança, enquanto os outros candidatos exploravam o fato de serem candidatos mais jovens, né? A delegada Patrícia se colocando, inclusive, como outsider, como alguém que não é político e que estava vindo para contribuir
para solucionar os problemas que a política não estaria dando conta de solucionar. Então, essa temática da mudança, ela veio com força no primeiro turno e agora no segundo turno ela vai vir também, né? Não dá para ser um debate claramente ideológico, já que os dois candidatos estão muito identificados no espectro político ideológico próximo, né? Vai ser realmente a discussão sobre mudança versus continuidade. Independente do resultado, não sei nem se a gente pode falar bem assim, né? Mas eu gostaria de trazer a provocação a partir dessa minha reflexão. São estratégias montadas. Então, cada candidato montou sua estratégia. A estratégia de João Campos deu certo para chegar ao primeiro turno. A estratégia de Marília deu certo para chegar ao segundo turno. Mendonça quase chega ao segundo turno. E a delegada Patrícia, que era uma total desconhecida na cidade, conseguiu, no final, ficar ainda com 14%, né? Passou disso, acho que chegou a 16%, depois terminou em 14%. Então, essas estratégias, elas foram bem articuladas, o que foi acertado e onde houve falha nisso que foi montado por cada um desses candidatos e candidatas, Juliano Domingues. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que as estratégias, elas possuem aderência ao objetivo que pretendia ser atingido. No entanto, existiu aí um processo de contrafluxo, né? E aí a variável relevante nesse processo é a estratégia de desconstrução da campanha da delegada Patrícia por parte de seus opositores, que foi um processo muito bem sucedido. A rigor, a candidatura da delegada Patrícia seria aquela com maior potencial de chegar ao segundo turno e, no eventual segundo turno, né, ser uma espécie de vazão a esse sentimento que ainda é presente, embora sejam eleições municipais do antipetismo ou dessa insatisfação com as esquerdas. Ela também representava, né, com alguma autenticidade, a versão do lavajatismo, a narrativa da Lava Jato, algo que não estava presente no outro candidato nesse campo, né, no caso Mendonça Filho, por ter sido, não porque ele responde a processos, não, ele não responde a processos, ele não foi preso por corrupção, mas ele foi ministro de Michel Temer, ele é um político de carreira, ou seja, ele é um alvo em potencial da narrativa da Lava Jato. Então, nesse sentido, foi identificado aí claramente, né, pelos estrategistas de campanha que estavam ali disputando com a delegada Patrícia, esse potencial de ascensão da delegada Patrícia, não por acaso ela virou o alvo preferencial. A campanha de desconstrução, né, no caso a propaganda negativa, que tecnicamente é o termo utilizado, quando ao invés de ressaltar as virtudes do candidato, se aponta os defeitos do adversário, a propaganda negativa ela foi muito bem utilizada. Não por acaso, isso acabou minando a candidatura da delegada Patrícia. Então, eu diria que, de uma maneira geral, as estratégias de comunicação foram acertadas, né? E aí, não por acaso, você mesmo citou aí os percentuais. No entanto, a estratégia de desconstrução acabou minando, né? Fazendo com que esse processo de se atingir o objetivo fosse minado. Ela foi tão eficiente, nesse caso, mais eficiente do que propriamente as estratégias adotadas pelos demais candidatos. Priscila, você gostaria de falar sobre isso ainda ou posso puxar uma outra pergunta? Você ficou instigada a falar sobre isso? Eu só complementaria, talvez todos os candidatos tenham subestimado Marília, a candidata Marília, né? Todo mundo imaginava, talvez pelo fato de associá-la diretamente ao PT e deixá-la ser embalada pela impopularidade do PT seria suficiente para aniquilá-la logo no primeiro turno, né? Então, nenhum dos outros candidatos, nem João, nem Mendonça, nem Patrícia, em nenhum momento buscaram voltar as estratégias um pouco mais para essa atenção da candidata Marília Reis. Eles falavam basicamente, é PT, PSB, é tudo a mesma coisa, e o eleitor vai automaticamente identificar isso, e talvez tenha havido um descuido das estratégias em relação a esse crescimento que a candidata Marília começou a apresentar nas pesquisas. Ok. Bom, nós tivemos uma situação atípica por conta da pandemia, o tempo de campanha também foi reduzido, né? O tempo de propaganda foi reduzido. Houve, inclusive, aqui o fato de que, num determinado momento, as campanhas estavam na rua, estavam fazendo o enfrentamento corpo a corpo, e depois o TRE disse, não chega, não pode mais ir para a rua, voltem para as mídias sociais, a campanha tem que ser virtual. Até que ponto isso foi relevante, ou isso pode ter mudado o curso, por exemplo, de candidatas como a candidata Patrícia, que até então ela vinha em alta, né? Ela vinha no crescente. Eu lembro que logo depois que o TRE disse não pode mais fazer rua,
aí, não sei se por coincidência, veio aquele decréscimo nos índices dela. Então, assim, vocês veem alguma relação entre isso? Priscila, poderia começar por você? Sim, eu acho que a gente vivia um elemento de pandemia, né, um momento de pandemia, e obviamente existia a expectativa de uma migração automática e completa de um processo que já vinha ganhando força no Brasil, que era a ocorrência de campanhas, de estratégias mais fortemente no digital do que propriamente a exploração dos meios tradicionais de se fazer campanha eleitoral. E a pandemia não levava a crer que isso aconteceria de forma expressiva, né, que as campanhas de rua praticamente seriam irrelevantes em detrimento de um poderio importante das redes sociais. Mas a eleição municipal ela tem uma lógica própria e ela tem um elemento de proximidade que ele não conseguiu ser substituído de forma completa pelas redes sociais, né? Então a gente assistiu à eleição acontecer também num período em que as pessoas já estavam profundamente cansadas desse modelo de estar em casa. As pessoas estão estudando pelo computador, pelas redes sociais, utilizando plataformas, as pessoas estão trabalhando utilizando plataformas, até a própria diversão, o entretenimento tem acontecido majoritariamente dessa maneira. Então, é como se houvesse um certo cansaço também de ir para essas plataformas consumir conteúdo político. Não que eles não tenham sido explorados. Então, a campanha de rua, quando ela começou, e ela foi ganhando fôlego, e a gente começou a ver aquelas cenas de carnaval fora de época, não só na capital, mas principalmente no interior, eu acho que era uma demonstração de que o eleitor estava sentindo uma necessidade de ir para a rua. As pessoas queriam esse encontro presencial, uma certa libertação de um processo de muita dureza que tem sido esse da pandemia, né? Então, as campanhas de rua elas ganharam fôlego, né? Aqueles modelos de comitês que reúnem pessoas e gera aquela roda de amizades, e isso vai criando um clima positivo para as campanhas, mostrando força na rua. Isso foi bruscamente interrompido quando da decisão do TRE. Fala-se que no interior essa decisão não foi tão cumprida quanto foi aqui na capital, mas de fato aqui a gente observou de forma com raras exceções, em alguns subúrbios, alguns bairros mais distantes mantiveram esse ritmo, mas de uma forma geral houve um respeito à determinação legal do TRE. Então, isso deu um esfriamento e para candidatos que não eram conhecidos, que não tinham seu nome ainda completamente massificado na totalidade do eleitorado, isso pode ter feito diferença, sim, né, na percepção do eleitor e realmente desse sentimento de reação, esse sentimento da... A gente, quando vê presencialmente a campanha na rua, a gente percebe se o candidato está competitivo ou não. Isso é um termômetro ainda muito forte de uma campanha municipal. E isso pode ter, sim, também desestabilizado a candidatura da delegada Patrícia e o próprio Mendonça Filho, que começou, ele nas primeiras rodadas de pesquisa tinha um elemento de conhecimento muito grande, o eleitor sabia que ele era candidato desde a primeira rodada de pesquisa, por ele ser uma figura política muito conhecida na cidade. Então, eu não acredito que isso sozinho decidiu, mas é uma variável que pode ajudar a explicar, sim, o resultado do primeiro turno. Juliano, a gente já está fechando esse bloco, mas você pode falar durante um minuto aí, só complementar essa fala da Priscila. Eu gostaria de complementar, ressaltando o quanto estratégias que não se resumem, né, a uma estratégia comunicacional às redes sociais têm o potencial de furar, né, de perfurar determinadas bolhas. Então, quando a gente trabalha a partir da lógica das redes sociais digitais, a gente trabalha a partir de um grupo muito específico. Alguém poderia dizer, ora, mas isso também acontece no meio, né, não virtual, no meio offline. Acontece também, mas você teria uma chance maior de se tornar mais visível para eleitores que não necessariamente visualizariam você nas redes sociais. Então, isso, a princípio, tem sim o potencial, como Priscila bem ressaltou, de influenciar a todas as candidaturas, não somente a da delegada Patrícia. Sem dúvida, é uma variável que interfere. Não sei se ela é uma variável que fez a diferença, isso porque outras variáveis, aparentemente, tiveram um peso maior nesse processo de enfraquecimento da delegada Patrícia ou do fortalecimento de Marília Reis. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode sim colocar essa variável também na conta. A ausência de uma campanha mais intensa tende a fazer com que aquilo que já está colocado permaneça, diminui as chances de mudança de cenário. E talvez isso tenha sim interferido no cenário recifense. Ok, nós agradecemos essa participação de vocês nesse primeiro bloco do Opinião Pernambuco. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho fazendo um balanço das eleições para prefeito em 2020. Até já.
Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, fazendo um balanço do primeiro turno das eleições para prefeito. Nosso convidado é Juliano Domingues, cientista político, e também Priscila Lapa, cientista política. Bom, para onde devem migrar os votos da delegada Patrícia de Mendonça Filho e dos demais candidatos e candidatas agora no segundo turno? Bem, está com você a palavra, Juliano Domingues. A rigor, veja, o raciocínio intuitivo é que eles devem migrar para branco, nulo ou abstenção. Esse é o caminho natural desses votos. A estratégia de campanha comunicacional de João e de Marília é que vão tentar convencer o eleitor, né, que no primeiro turno votou em Mendonça ou em Patrícia, a votar em um dos dois no segundo turno. Se fizer referência ao voto estratégico, à ideia do voto útil, talvez convença esse eleitor, porque seria razoável a gente imaginar que quem votou em Mendonça ou em Patrícia ficaria um tanto constrangido de, no segundo turno, votar ou em Marília ou em João Campos. A não ser, e imagino que essa deva ser a estratégia adotada, né, do ponto de vista da estratégia comunicacional pelas campanhas, a não ser que se convença esse eleitor de que o voto dele é um voto útil, uma vez que, ao votar branco ou nulo ou se abster, ele abre mão de participar do processo eleitoral. Ele abre mão não de escolher o melhor candidato ou a melhor candidata, mas provavelmente a estratégia vai ser de convencer a escolher aquele que ele não quer que seja eleito, ou aquela que ele não quer que seja eleito, e assim votar no adversário. Então, repetindo, né? O caminho natural deve ser do branco nulo, isso porque também as pesquisas de intenção de voto mostram que nesse cenário que acabou se configurando, né, de um segundo turno entre Marília e João, o percentual de brancos nulos ele aumenta, ele tende a aumentar. Então, o desafio vai ser convencer aquele sujeito que ficou em casa a votar no segundo turno e aquele sujeito que votou, né, em Mendonça ou em Patrícia a adotar o voto útil contra alguém e não a favor de alguém. Priscila, se fôssemos considerar aquela discussão de esquerda, direita, e ver o PSB, ver o candidato João Campos como um centro-esquerda e ver Marília como uma candidata mais de esquerda, a tendência dos votos que existem aí seria migrarem mais para que lado? Assim, me parece que há uma predominância de votos conservadores, de votos dos chamados candidatos de direita. Qual a sua análise sobre isso? Eu acho que a gente precisaria, para chegar numa análise mais apurada disso, era fracionar um pouco o que a gente está chamando desse conjunto do eleitorado, né? A gente chama assim o eleitorado de Patrícia, o eleitorado de Mendonça, o eleitorado dos outros candidatos que estavam mais posicionados à direita. Mas dentro desse conjunto de eleitorado, certamente tem eleitores mais orientados ideologicamente, aqueles que fizeram a opção de fato por esses dois candidatos, por uma orientação ideológica de negativa da esquerda, de identificação com valores do conservadorismo que esses candidatos representavam, né? Alguns de última hora, em razão desse apoio, né, do presidente Bolsonaro, também se enxergaram nessa candidatura, mas nem todos os eleitores desses candidatos, da mesma forma que nem todos os eleitores de João Campos e de Marília Reis, são necessariamente o eleitor de esquerda, o eleitor que veste a camisa e vai divulgar as bandeiras de partido. Se a gente fizer uma leitura muito totalizante, a gente pode correr o risco de achar que todo eleitor é orientado ideologicamente, é orientado para partido, quando a gente sabe, por estudos, né, da literatura brasileira, da ciência política brasileira, que o eleitor quase sempre não vota orientado por partido, né, e quase sempre ele não vota também pelo voto ideológico. Então, a gente precisaria olhar agora, eu acho que é isso que os estrategistas de campanha dos candidatos devem fazer agora, é um pouco esse dever de casa, de fracionar em que segmentos, né, esses candidatos tinham um posicionamento mais assertivo e tentar buscar o voto daquele eleitor mediano, do eleitor de centro, o eleitor de classe C, que pode enxergar possibilidades, né, de migrar para uma dessas candidaturas sem esse tom ideológico, não assumir necessariamente esse tom ideológico, né, que a gente sabe que tem. Né? Tem um eleitor que vota por enxergar no curto prazo, e também por esse voto útil, como o Juliano bem já pontuou, né? Então, eu acho que precisaria dar uma quebrada nisso aí. Eu acredito que não a totalidade dos votos vai migrar. Eu acho que vai sim haver esse processo do não voto, de votar branco, votar nulo ou não ir votar, mas uma parte do eleitorado vai fazer essas movimentações justamente por nem todos serem orientados ideologicamente e também pela questão do voto útil. O parentesco. Se você me permite, eu posso fazer só um adendo.
Pode sim. Essa situação, aí não sei se Priscila concorda comigo, essa situação do segundo turno que a gente vai visualizar a partir de agora, ela ajuda a ilustrar aquilo que na literatura a gente chama do voto estratégico, que é quando o eleitor faz um cálculo. O cálculo dele, veja, vamos hipotetizar uma situação em que o eleitor se vê diante de um cenário em que o seu candidato preferencial não tem mais chance alguma, porque ele não está no segundo turno. Mas ele visualiza no segundo turno não aquele que ele gostaria que fosse eleito, mas ele visualiza na possibilidade da sua manifestação através do voto impedir aquele que ele não gostaria que fosse eleito de jeito nenhum. É aquilo que a gente usualmente chama de redução de danos, né? Ou menos ruim. E aí o sujeito toma uma decisão. E a gente tem uma parcela, 1/4 do eleitorado, pelo menos, nessa situação, que vai visualizar o segundo turno e vai dizer, deixa eu ver quem eu gostaria que não se elegesse de jeito algum, e aí faz, então, a opção pelo adversário. É uma ação estratégica, é um cálculo de voto a partir de uma estratégia para atingir determinado objetivo, que é impedir a eleição daquele que você visualiza como sendo a pior opção. Então, você faz a escolha pela opção menos ruim. É uma forma de visualizar também que provavelmente vai pesar na cabeça de alguns eleitores. O parentesco de João e de Marília, considerando que um é bisneto e a outra é neta, né, de Arraiz, e aí são primos de segundo grau, mas são parentes. Então, esse parentesco pode fazer com que esse enfrentamento ele não seja tão aguerrido, ou digamos, que ele não seja muito agressivo, que ele fique de uma forma mais branda, ou não, ou a tendência é partir para um enfrentamento mesmo, custe o que custar, em busca do resultado. O que é que a gente pode esperar, Priscila? Eu acho que o pragmatismo vai imperar aí. Assim, se a briga chegou até agora, não é agora que a briga vai esmorecer, né? Claro que tinha essa expectativa no primeiro turno, quem ia bater em quem, se eles iam se bater muito ou não, né? E a gente viu, por exemplo, em debate, né, na televisão, que houve um enfrentamento duro entre os dois candidatos. Então, eu acho que o que está em jogo é um projeto político de poder consistente. A gente está falando de uma capital expressiva que pode sinalizar algo para os dois partidos que estão em disputa, e eu acho que não vai ser amenizado, não. Eu acho que a tendência é a buscar, eles vão procurar se diferenciar, né? O que é que distingue os dois, já que os dois, numa leitura mais ampla do eleitorado, eles são candidatos parecidos do ponto de vista político-ideológico, né? Então, eu acho que eles vão partir, sim, para tentar essa diferenciação em performance, em perfil político, e até comparando administrações, mostrando que nem sempre PT e PSB fizeram parte juntos, né? O que é que o PT deixou de legado para a cidade, o que é que o PSB está deixando de legado para que o eleitor possa fazer esse elemento de comparação. Juliano. Eu concordo totalmente com o que Priscila falou. Isso porque me parece que a referência ao aspecto familiar é algo muito mais utilizado pelos adversários do que propriamente por eles, né? A gente não percebe essa discussão familiar entre eles, digamos assim, e eu imagino que isso não vai estar presente. Pelo menos eu imagino que eles vão fazer um esforço para demonstrar que isso não está presente no debate. Agora, é lógico que, além do fato das estratégias não serem, né, algo definido única e exclusivamente pelo candidato em si, e tem uma equipe por trás, né? Uma vez visualizado que determinado caminho é o caminho que vai trazer um maior benefício do ponto de vista eleitoral, e se esse caminho pressupõe um embate maior, né, uma agressividade maior, eu imagino que a tendência é adotar esse caminho, apesar da agressividade. Mas imagino que provavelmente isso não deve, se acontecer, não deve ser a tônica desse segundo turno. E imagino que vai haver um esforço justamente para fazer isso que Priscila ressaltou, sobretudo por parte da campanha de Marília. Imagino que basta a gente observar o final do primeiro turno e como estava presente no discurso de João um convite ao eleitor superar a desconfiança. Ou seja, a gente pode supor que provavelmente as pesquisas qualitativas, os estudos com grupos focais já apresentaram que parte do eleitorado desconfia da imaturidade, de uma possível imaturidade, de uma potencial inexperiência. Caso contrário, isso não estaria no discurso do candidato. Então, muito provavelmente isso vai ser explorado à exaustão pelo discurso de Marília, ao mostrar que ela tem mais experiência do que ele e que ela representa, de fato, uma verdadeira mudança, já que ele fala em mudança, mas é ligado à administração. Um grande case, só para encerrar, Valdir, isso o eleitor deve lembrar, e a eleitora que está acompanhando a gente, Priscila, também, que é o caso de Serra na campanha de 2002 e a dificuldade que Serra teve
de se colocar como algo novo, já que ele vinha do governo FHC. Então, a gente vai observar provavelmente algo semelhante. Do ponto de vista da estratégia de comunicação, não é fácil você convencer o eleitor de que aquele candidato é novo, sendo ele atrelado à administração que está no poder já há algum tempo. Priscila, a gente só tem agora 2 minutos para encerrar o programa, então a resposta deve ser bem curtinha mesmo, acho que 1 minuto para você. E eu queria trazer ainda o componente da pesquisa. Quer dizer, as pesquisas, elas no começo mostravam uma diferença grande, né, entre Marília e entre João Campos. No final, isso se aproximou muito. Você acha que o problema foi mudança de cenário naturalmente, por conta da estratégia de cada campanha, ou as pesquisas falharam? Eu atribuo muito mais a mudança de cenário. Eu acho que as pesquisas, de uma maneira geral, elas conseguiram captar alguns traços da trajetória dessa campanha, que foi a existência de 4 candidaturas competitivas, 2 de centro-esquerda, 2 de centro-direita. Ela conseguiu captar algumas movimentações de fatos políticos que foram intervindo nessa trajetória, né? E aí eu acho que sim, em termos de trajetória e de a gente sem se apegar necessariamente nos números, nos dados, eu acho que as pesquisas elas mostraram esse comportamento mediano do que ocorreu na eleição no Recife. Então, eu acho que o que aconteceu foi muito mais a operação de um voto útil, um contexto de muita disputa, isso gera mudanças de posicionamento e a insegurança com a pandemia que as pessoas pagaram para ver, né? Alguns testaram e votar, outros preferiram não ir, então acho que todos esses fatores da conjuntura interferiram no resultado. Então, podemos continuar confiando nas pesquisas, Juliano? Sim, Valdir, tem 2 elementos aí que eu gostaria rapidamente de acrescentar, que ajudam a gente a entender, às vezes, essas distâncias entre o resultado da pesquisa e aquilo que acontece nas urnas. O primeiro deles é que vem sendo identificado um fenômeno que aponta que o eleitor tem deixado para decidir cada vez mais em cima da hora. Então, isso fragiliza a pesquisa, né? Quanto mais distante do momento da eleição, mais frágil o resultado da pesquisa. E o segundo elemento é que as opiniões mudam muito em função do fluxo comunicacional, ou seja, em função das informações que eu recebo. E o fluxo comunicacional tem sido muito intenso. Nunca foi tão intenso o movimento de informações, a avalanche de informações. Isso interfere na opinião das pessoas. Então, isso interfere também no resultado da pesquisa, quando a gente compara com o resultado das urnas. Veja, não por acaso, a pesquisa de boca de urna foi mais precisa, porque estava em cima ali do momento da eleição. Então, consegue aferir com mais precisão o resultado eleitoral. Ok, então nós agradecemos a sua participação, Juliane Domingues. Agradecemos a sua participação também, Priscila Lapa, e a todos vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.